Olá! Prosseguindo no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, neste vídeo nós damos início ao capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, com o tema Preâmbulo. Eu destaquei algumas frases para pontuar aspectos que me pareceram essenciais. Os Espíritos hão dito sempre: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Nota-se de imediato que há a questão do sentimento, coração, e das ideias, o pensamento. Então, esta dupla é que precisa estar presente na nossa oração. Alcançar o sentimento, e ele repete isso ao longo deste preâmbulo, como vamos ver, várias vezes. É preciso tocar o coração, conduzir as ideias associadas ao sentimento. Os Espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Allan Kardec está destacando este ponto para mostrar que uma coletânea de preces como esta, ela tem o propósito de apresentar ideias, sugestões, encaminhamentos para formular pensamentos e alcançar sensibilização. É evidente que, se algum de nós quiser utilizar uma destas orações que aqui são postas no capítulo, está perfeito. Pode ser utilizada, sem dúvida nenhuma, com grande proveito, desde que nós venhamos a entender claramente as ideias que ali estão postas e incorporar esta ideia na nossa intenção. Quando dão alguma fórmula, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias, pois alguns há que não acreditariam ter orado realmente, desde que não formulassem seus pensamentos. Formular pensamentos é colocar os pensamentos em palavras. Não é necessário. Você pode ter um pensamento formado por imagens mentais, intenções, sem colocar isto em palavras. Mas nós temos este costume, de modo que podemos nos aproveitar dos modelos aqui apresentados, que são ideias postas em palavras. Nos ajudam muitas vezes. O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus as aceita todas quando sinceras. Novamente, Allan Kardec está colocando a palavra sinceridade, sincera. É preciso que nós tenhamos um sentimento associado ao pensamento que nos leva à prece. A sinceridade delas, a verdade que nós realmente sentimos.
Não há, pois, considerar esta coletânea como um formulário absoluto e único, mas apenas uma variedade no conjunto das instruções que os Espíritos ministram. Ou seja, são sugestões. Pode ser utilizada, é muito útil realmente em várias situações que surgem na nossa vida. E às vezes não sabemos como encaminhar o pensamento e nós buscamos na coletânea ideias. Só que não é absoluto, são sugestões que nos auxiliam. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração, e não de lábios somente. Veja novamente ele enfatizando, quando ditas de coração, quando há sinceridade, quando há um sentimento associado ao pensamento. A prece, como nós já vimos em outros vídeos, ela tem esta relação entre a vontade e o pensamento. A vontade fervorosa, ela é como uma energia poderosa que impulsiona a ideia contida no pensamento. É como se dissesse assim, que a vontade é a energia e o pensamento é a direção desta energia com a formulação da nossa pretensão na prece. Condição essencial à prece, segundo o apóstolo Paulo, como vimos no capítulo 27, em outro vídeo, é que seja inteligível, a fim de que nos possa falar ao Espírito. É preciso que a gente entenda o que está fazendo, o que está pensando claramente. Tem que ter uma ideia claramente definida. É preciso que a prece seja inteligível, compreensível, formulada pela inteligência. Aqui está. Há preces em língua vulgar que não dizem ao pensamento muito mais do que se fossem proferidas em língua estrangeira, e que, por isso mesmo, não chegam ao coração. As raras ideias que elas contêm ficam, as mais das vezes, abafadas pela superabundância das palavras e pelo misticismo da linguagem. Ou seja, repetindo, é preciso que a prece seja inteligível, compreensível para tocar o coração. Uma ideia formulada no pensamento, associada ao sentimento. Cada palavra deve ter alcance próprio, diz Allan Kardec. Despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Uma palavra deve fazer refletir. Somente sob essa condição pode a prece alcançar o seu objetivo. De outro modo, não passa de ruído. Isso é um alerta para nós, né? Daí, Allan Kardec ele apresenta como será distribuído o capítulo 28, onde as preces são apresentadas por categorias, digamos assim. Veja só. Estão divididas em 5 categorias as preces constantes nesta coletânea. Primeiro, preces gerais. Segundo, preces por aquele mesmo que ora. Terceiro, preces pelos vivos. Quarto, preces pelos mortos. E quinto,
preces especiais pelos enfermos e pelos obsidiados. Com o propósito de chamar de maneira especial a atenção sobre o objetivo da prece e lhe tornar mais compreensível o alcance, vão todas precedidas de uma instrução preliminar e de uma espécie de exposição de motivos sob o título de prefácio. Então, cada prece que será apresentada neste capítulo, coletânea de preces espíritas, vem precedida deste prefácio, onde Allan Kardec faz um comentário encaminhando para a compreensão da prece, seus motivos e a sua formulação, por que está daquela maneira. É assim que nós vamos encontrar nas preces que, a partir do próximo vídeo, começaremos a apresentar, iniciando já no próximo vídeo com preces gerais, começando primeiramente com a oração dominical. Então, até lá, que Jesus nos abençoe e ampare.